Que bênção, né, irmãos? Que bênção poder ser ministrado. Eu queria, com a ajuda de Deus, nessa noite, continuar o capítulo 1 de Filipenses. Lembrando que da última vez, nós estávamos ministrando a primeira parte do capítulo. Capítulo 1 de Filipenses. Nós estávamos e falávamos sobre a saudação de Paulo, o seu agradecimento a Deus pela vida dos irmãos de Filipe. Falamos um pouco sobre como Paulo era grato a Deus pelo crescimento espiritual, crescimento na obra dos irmãos de Filipe, como Paulo também era grato a Deus por Deus ser o agente e o guardião da salvação do homem, ou seja, de como a salvação ele é um ato soberano de Deus e se manter na salvação, por mais que conte com o esforço do homem, ela ainda assim é um ato de dependência de Deus. Paulo diz que aquele que começou a boa obra, ele é quem terminará, quem aperfeiçoará a boa obra. E nós terminamos com a oração de Paulo, né? Onde ele ora para que o amor dos irmãos aumentasse, para que esse amor fosse um amor racional, que buscasse entendimento, a fim de chegar a amar, não porque ele tinha afinidade com as pessoas, mas amar porque o amor é um dever cristão e ama porque quer amar, não porque gosta de amar, não é? E nós fizemos as aplicações, e é interessante que Paulo ele trabalha com a noção de que, só recapitulando ainda, Filipenses ele é a carta da alegria. Nós conhecemos muito como a carta da alegria. Hoje nós falamos muito de Filipenses como a carta da alegria. E o contexto, você lembra que o contexto de Filipenses é que Paulo estava preso, né? E isso choca, né? Porque um homem extremamente feliz e preso, né? Ele que se colocou como escravo de Cristo e não como um escravo de César. E Paulo fica feliz, né, pelo crescimento dos irmãos, confia em Deus como o Salvador da alma dos irmãos e fala sobre os frutos que tudo isso, que essa oração, que o amor dos irmãos geraria um pelo outro, que é a pureza na comunhão. A comunhão geraria pureza nos irmãos e que essa pureza gera também comunhão, né, e vice-versa. E nós nos tornamos santos para a glória de Deus e para a comunhão com os irmãos. Hoje, irmãos, eu gostaria de continuar, como eu já disse, o capítulo 1 de Filipenses. E eu queria pregar basicamente o que foi cantado no primeiro louvor do que o Atos cantou, né? A obra do Senhor, é isso? É difícil de parar? Foi isso que nós cantamos? A obra do Senhor é difícil de parar. Eu queria orar com vocês antes de ler. Amém? Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Recebe a nossa adoração, como tem feito até este momento do culto, Pai. Obrigado por Tua palavra, que o Senhor nos abençoe com uma boa palavra nessa noite, Deus. Que o Senhor nos capacite, porque nós não somos os melhores oradores, não somos os mais estudiosos, não somos também os melhores receptores da Sua palavra, Pai, mas nós contamos sempre com a misericórdia do Senhor, Pai. Afinal de contas, o Senhor é que dá a mensagem para a Tua igreja, o Senhor é que entrega a mensagem a nós, Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Tome cativo nossos corações, Pai, nos leve, Pai. Tome cativo também a nossa mente, nosso entendimento, Pai. Nessa noite, que o Senhor possa ministrar
nos nossos corações através do seu Espírito, Pai. Possa cravar, imprimir essas palavras nos nossos corações e que possa ser vida, Pai. Vida abundante, Pai. Vida no decorrer dessa semana, como o primeiro dia da semana nós tiramos, ó Pai, para louvar ao Senhor, para escutar a Tua palavra, que isso seja real ao longo dessa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu havia dito, eu quero continuar o capítulo 1 de Filipenses. Diz assim, a partir do verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha liberdade, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Eu já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, e a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Somente até aqui, se Deus permitir, um outro dia a gente conclui esse capítulo. Irmãos, Paulo, antes disso ainda, vamos parar para pensar, ou uma reflexão para nós aqui. Como você encara o sofrimento? Como você tem encarado todo esse momento que a humanidade está passando, todo esse momento que a humanidade, toda a humanidade, né, um problema global, está encarando, né? Qual a perspectiva por qual perspectiva você olha o sofrimento, não só pensando em pandemia, mas o sofrimento individual, o seu sofrimento? Às vezes aquele sofrimento que nem mesmo as pessoas que moram com você sabem que você sofre daquilo, sabe que você sofre com isso, seja lá qual for o sofrimento. Haja vista que o sofrimento, irmãos, ele é um dos temas centrais do Novo Testamento. Ele é uma das tônicas do Novo Testamento. Ele é um tema que foi inaugurado por Jesus. Jesus, ele foi um proeminente do tema do sofrimento, aquilo que a teologia mais na frente chamou de teodiceia. Teodiceia é o estudo que se dedica a estudar por que os justos sofrem, por que o mal sobrevive, porque Deus, ele não extermina o mal, já que ele é todo poderoso, né? Epicuro, lá antes de Cristo, questionava muito sobre isso, né? Se Deus, ele é tão poderoso, por que ele não consegue extirpar o mal de uma vez, fazer com que todas as coisas, num piscar de olhos,
num estalar de dedos, sejam boas, né? Porque Deus, a melhor maneira, Thanos, né? Aos que curte Vingadores aqui, vai entender a referência. No estalar de dedos, não resolve metade dos problemas da humanidade, né? E esse questionamento, ele é um questionamento válido. E se você já se questionou sobre isso, isso é algo que não é exclusivo seu. Isso é um pensamento que ele perpassa durante séculos e milênios. Muitos filósofos, historiadores, pensadores já se questionaram a respeito. Acho que todos nós já nos questionamos o porquê do sofrimento. E é interessante, irmãos, que na visão de Paulo, o sofrimento, se você for ver no versículo 29, Paulo, ele vai, pode olhar aí se você está com a Bíblia aberta. Paulo, ele trata o sofrimento na versão NVI, que, na minha opinião, é a que chegou mais próximo da tradução, da melhor tradução. Ele traduz como, Paulo, ele diz assim: vocês são privilegiados não só de conhecer a Cristo, mas sofrer por amor a Cristo. E é interessante que esse privilégio, que é traduzido como privilégio, no original, ele é a mesma raiz de haris. E haris é graça. Ou seja, vocês, olha o que Paulo está falando, vocês são privilegiados porque sofrem gratuitamente. Vocês são privilegiados porque Deus deu um sofrimento para vocês gratuitamente, sem pedir nada em troca. Só falou, passa por esse sofrimento. Olha que coisa interessante, né? Paulo, ele encarava o sofrimento como a forma que você encara o sofrimento. Como você olha para as situações que você é colocado na vida. E se Paulo, ele na primeira parte do capítulo, vai falar, ele vai uma saudação e vai orar pelos irmãos, no capítulo 2, ele vai começar a falar da sua prisão agora de fato. Agora Paulo, ele vai falar de toda o pano de fundo de que nós tratamos na mensagem. Paulo vai tratar nesse momento. E é interessante notar o momento em que Paulo estava vivendo, irmãos. Porque o momento em que Paulo estava vivendo, ele era um momento extraordinário para o Evangelho. O Evangelho ia de vento em polpa. O Evangelho, ele ia semelhante à seleção de 82, né? A seleção, para os mais antigos ou para quem gosta de futebol, sabe do que eu estou falando, eu quero contextualizar você. A seleção de 82, né, Raimundo? Ela foi um dos melhores times de todos os tempos que já conseguiram reunir. E ela ia de vento em polpa. Ganhou todos os seus jogos, massacrou seus adversários. Até que encontrou a Itália, e eu digo isso porque o Paulo Rossi, que foi o carrasco da seleção de 82, faleceu alguns dias atrás. E indo de vento em polpa, irmãos, a seleção de 82 encontrou a Itália de Paulo Rossi, que a lenda diz que estava preso e que saiu da prisão para eliminar uma das melhores seleções de todos os tempos, um dos melhores times, o time que ia de vento em polpa. E mais ou menos isso foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Por que eu disse que eu queria pregar ao que nós cantamos no primeiro louvor? Porque o evangelho, ele ia de vento em polpa. O evangelho, ele estava no seu auge, chegando e cumprindo uma promessa que Deus havia feito lá atrás, em Gênesis 12, quando ele olha para Abraão e diz, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações, elas virão até você, as nações serão benditas a partir dessa nação. Deus ali não está só fazendo a promessa a Abraão, nós esquecemos, porque a promessa a Abraão, ela, de fato, ela é a tônica, ela é o que nos chama a atenção. A promessa de uma grande nação, a promessa da posteridade, de uma mulher estéril como Sara. Mas ali também está uma promessa, dizendo, o que eu vou dar para você, Abraão, não é exclusividade do seu povo, da sua descendência. Ele é para começar em vocês, mas para alcançar o mundo inteiro. É para alcançar todas as nações. E muitos historiadores, ou melhor dizendo, teólogos, eles vão debater sobre se a missão
de Israel foi cumprido ou não. E eu, particularmente e humildemente, acho que Israel cumpriu muito pouco ou quase nada daquilo que havia sido predito a Abraão. Porque Israel vai cumprir o mandamento de Deus para ser bênção às nações, a todas as nações, em derradeiro, de fato, em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, você pode reparar, não é o nosso tema, que todo o Evangelho, Jesus, ele não só está trabalhando com os seus, mas ele começa a abrir espaço para os gentios nas curas. Ele começa a abrir espaço para os gentios na pregação, dando uma amostra do que viria para frente. Mais lá na frente, quando Jesus é assunto ao céu, e ele dá o mandamento de que deveriam ir pregar e fazer discípulos. Ainda assim, o povo judeu, os primeiros cristãos, que eram judeus, meio retraído nesse mandamento. E aí vem o maior apóstolo que pisou nessa terra, o maior líder da igreja, vem o maior teólogo que a igreja conheceu, o apóstolo Paulo, e cumpre, irmãos, de forma magnífica esse trabalho. Não é à toa que Paulo é chamado do apóstolo dos gentios. Para quem não sabe, gentil é todo aquele que não é judeu. O judeu olhava para toda a nação que não era de descendência judia e chamavam de gentios, sem lei, sem Deus. Então Paulo, ele é o responsável por levar o evangelho, ou com mais contundência, pelo menos, aos gentios. E o evangelho atinge o seu auge, irmãos. Ele começa a atingir, ele atinge a Grécia, ele atinge a Ásia, ele vai atingindo todos. E Paulo escreve aos Romanos que ele pretendia ir até os confins da terra, que muito provavelmente para eles, os confins da terra era a Península Ibérica, que era a Espanha. Paulo tensionava ir até a Espanha, ele escreve isso aos romanos, dizendo, eu pretendo ir até a Espanha, então vou passar em Roma, pegar uma oferta para mantimento, fazer uma pausa aí na base missionária e vou partir para a Espanha. Então o evangelho estava no seu auge. Já falei isso um monte de vezes, né? Mas vamos lá. O evangelho estava no seu auge, irmãos. Só para nós termos noção do que nós estamos falando. E nesse momento, irmãos, parece que a obra aos gentios havia cessado. Por quê? Porque Paulo estava sendo impedido, por meio de uma prisão, de fazer a coisa que ele mais gostava, ir aos gentios. Isso, primeiramente, olhando assim, a grosso modo no texto, olhando de primeira, parece que o Paulo Rossi de Paulo era o Império Romano, e parou ali a obra maravilhosa que estava sendo feita. E de fato, irmãos, a realidade, ela tem o poder de chocar os nossos ideais de vida. Essa é a realidade. A realidade tem o poder, vou falar pausadamente, a realidade tem o poder de chocar os nossos ideais de vida. Quando nós imaginamos um passeio muito bom, imagina só uma lua de mel planejada durante 2, 3 anos. Chega no dia da lua de mel, em Maragogi, nunca choveu, irmãos, começa a nevar. A realidade daquele casal chocou o ideal de vida que eles tinham para passar aquela lua de mel. Uma viagem que você planeja em família. Então a realidade, irmãos, ela tem o poder de chocar, de trazer, de nos tirar do mundo da lua, de tirar os nossos ideais. Esse ideal de um evangelho televisivo de que quando você aceita Jesus, os seus problemas acabaram. Com Jesus na frente, que atrás vem gente, e se você não andar, Jesus passa por cima de você para te dar vitória. E não é assim, irmãos. O evangelho não é isso. E isso foi uma verdade na vida de Paulo. Quando Paulo estava prestes a ganhar a Copa do Mundo como a seleção de 82, irmãos, por algum instante ele foi impedido de continuar isso. E a pergunta é, como Paulo lidou, como Paulo olhou essa situação? Como nós enxergamos as intempéries da nossa vida?
como você encara, como você lidar com as dificuldades, com os limões que a vida oferece para você chupar, irmãos, com careta e tudo, né, irmãos? Com muita dificuldade, azedo do jeito que é. Como que você reage aos abacaxis da vida que ela oferece para você descascar, irmãos? É difícil, né, irmãos? Às vezes não tem uma faca afiada, né? Aí fica cada vez mais difícil. Mas você vai cortando porque a sua intenção é fazer um suco, um doce com aquele abacaxi. Você vai cortando mesmo sem ter uma faca afiada, porque o seu objetivo é usar aquela fruta. Então, como nós lidamos, irmãos? Eu não sei, eu não vou falar das a nossa luta interna. Nós temos a nossa luta interna e todos nós precisamos um dia passar. Porque a impressão que dá, irmãos, é que, como diziam os antigos, crente bom, irmãos, é crente com prova. Parece que eu me lutei muito contra isso, irmãos, mas eu olhei e falei, meu Deus, será que isso é uma realidade, irmão? Eu estou tentando ainda fazer a exegese dessa passagem, mas eu nem encontrei na Bíblia ainda. Só que, irmãos, às vezes parece que, se você olha para Jerusalém, depois que os irmãos recebem o Espírito Santo, lá em Atos 2, e está aquela festa, né? Está aquele, nossa, cheio do Espírito Santo, novas línguas, dons sendo distribuídos na igreja, Pedro pregando e só pregação de 3.000, né? Hoje os pregadores postam no Facebook 2 almas, 3 almas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e aquela festa, daqui a pouco, irmão, vem uma perseguição. Os irmãos são mortos à espada, a igreja se espalha. Então, irmãos, a pergunta é como Paulo lidou com isso. É isso que eu quero tratar com vocês essa noite. Como Paulo encarava para o sofrimento, como Paulo encarou para a intempérie dessa vida, no momento áureo da sua vida, da sua caminhada com Deus, nas suas viagens, no que Paulo, imagine como Paulo tensionava, qual era a impulsão de Paulo, irmãos, como Paulo deveria ser inquieto, né, irmãos? Nós ouvimos muito no dia do enterro do irmão Daniel. Eu fiquei conversando muito com o pastor Omar. Eu conhecia ele, mas eu não tinha muito contato ainda com ele. E ele começou a contar todas as histórias. Quando ia com o pastor Valdeci, quando ia com os irmãos, e viajava no Uno. E era tantos quilômetros, né, irmãos? E aí você olha e fala, nossa, irmão, um Uno, né? Que dificuldade. E aí você olha para Paulo, nem sei qual era o meio de transporte, às vezes nem meio de transporte tinha. E se você olha as viagens de Paulo, que a gente trata com muita naturalidade, mas a maioria da Bíblia tem aí o mapinha no final, você vai ver o quanto Paulo caminhava para pregar o Evangelho, mesmo assim, muito alegre, impulsionado e feliz e contente pela oportunidade que Deus havia dado a ele de ministrar aquelas pessoas que nunca escutaram falar de Jesus. E ele apresentando, vendo almas sendo salvas, vidas alcançadas, pessoas sendo transformadas, famílias sendo transformadas, famílias sendo restauradas. E Paulo muito feliz com isso. E aí ele se encontra numa prisão. Então, Paulo, já indo para o texto que nós lemos, ele vai separar essa parte em 2 partes, essa segunda parte. 3, porque na outra oportunidade a gente fala da terceira. Mas para nós hoje, ele vai separar em 2 partes. Do verso 12 ao 18, Paulo ele vai falar de como a sua prisão ela contribuiu para o avanço do Evangelho. Vou repetir. Do 12 ao 18, ele vai falar como a sua prisão contribuiu para o avanço do Evangelho. Depois, irmãos, do 19 ao 26, ele vai falar como Cristo foi engrandecido na sua vida e também na sua possível morte através da sua prisão. Como Cristo foi engrandecido na sua vida ou na sua possível morte através dessa prisão, no versículo 19
ao 26. Então, Paulo ele vai listar como o evangelho, como Paulo pegou esse limão que deram para ele chupar dessa prisão, acabando com o seu ideal de viagem missionária, e como ele pegou, em vez de ficar murmurando, ele pegou e fez um suco maravilhoso com isso. Olha o suco que Paulo fez com esse abacaxi, descascando todo ele e falando, não, eu vou trabalhar aqui nessa fruta e vou extrair dela o melhor possível. Paulo fala primeiro, no versículo 13, que os guardas ouviram o evangelho. Versículo 13 diz assim, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Paulo está falando, eu estou preso, mas estou pregando, viu, irmãos? Filipos, eu estou preso, mas continuo pregando. E o resultado disso, irmãos, é que a guarda pretoriana, a guarda do palácio, irmãos, e isso é muito interessante, que a guarda do palácio, ela era uma guarda especial da corte, uma guarda especial do imperador, que os presos políticos, como Paulo, preso político porque foi acusado de estar deturpando a ordem em Roma, de estar ameaçando o governo do imperador romano. Paulo é ameaçado injustamente por isso. Então Paulo pede abrigo para o governador, pede abrigo para César, e ele é preso, fica em prisão domiciliar. E nessa prisão domiciliar, lembra que ele deveria arrumar o seu próprio sustento? Os guardas trocavam de turno para vigiar, porque 24 horas por dia tinha que alguém estar vigiando Paulo. E nessa que trocava de turno, tome evangelho. E vinha outro turno, outro guarda, e tome mais evangelho. Paulo estava dizendo aos irmãos de Filipe, ora, eu nunca teria oportunidade de chegar perto desses soldados, porque eles são soldados da guarda pretoriana. Eles são soldados do palácio. Pessoas comuns não têm condição de chegar até eles. E olha só, Deus me trouxe para uma prisão. Cuidado pelos melhores guardas, vigiado. Porque não era cuidado no sentido de dar carinho, né, irmãos? Nós sabemos muito bem disso. Olha só, eles estão me vigiando aqui. E o evangelho está chegando a ele. Por causa da minha prisão. Alguém que jamais imaginaríamos que o evangelho chegasse. Paulo começa a desenhar, irmãos, o que seria, o que ele fez, como ele encarou esse sofrimento. Ele disse, eu estou pregando, eu estou parafraseando, estou pregando todos os turnos para um soldado diferente. E se isso não acontecesse, se a minha prisão não fosse possível, também não seria possível que eu pregasse a um guarda pretoriano, um guarda do palácio. E ele continua, versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo preso motivou os irmãos. Por quê? Nós sabemos que em Roma, porque Paulo está preso em Roma, o governador havia expulsado os judeus, juntamente os cristãos, debaixo da acusação de que um certo Cresto, que o tradutor, que o escriba romano não conseguiu traduzir escrever a grafia certa por Cristo, mas hoje nós sabemos que ele estava se referindo a Cristo, que um certo Cristo está sendo pregado aqui em Roma, que esse Cristo está invadindo essa ideologia, está invadindo o nosso reino, está invadindo o reinado de César. E o governador expulsa os judeus juntamente com os cristãos. E olha só que coisa, quando os irmãos começam a voltar para Roma, eles com medo de perseguição, com um temor de serem perseguidos, quando olham Paulo na prisão, ganham motivação para pregar o evangelho. Além da prisão de Paulo contribuir para a pregação dos soldados pretorianos, ela ainda serviu para a motivação daquele que estava fraco. Porque encarar, irmãos, o sofrimento de cabeça erguida,
de cabeça levantada, sabendo que Deus ele é soberano sobre a situação. Motiva o seu irmão, motiva. As pessoas olham para nós, os outros olham para a gente e falam: como é possível essa pessoa viver tudo que está vivendo e continuar cantando? Como é possível essa pessoa, essa mulher que passa pelo que está passando, vive o que está vivendo, filho nas drogas, marido abandonou, sabe, irmãos, a pior situação possível. E quando começa a limpar a casa, lavar a roupa no tanque, está cantando, só vive rindo, só vive cantarolando, tudo é motivo de agradecer. As pessoas não conseguem entender, irmãos, e isso é motivação. Porque o ser natural, ele não consegue entender, irmãos, como nós ganhamos força na tristeza, na angústia, na tribulação, como nas intempéries da vida, irmãos. A gente consegue, em Cristo Jesus, arrumar escada para subir nos muros, pular os montes, atravessar as barreiras e continuar fiéis ao Senhor, continuar pregando o Evangelho, irmãos. Isso é motivação, irmãos. Então, não desista no meio dessa prova. Não desista no meio dessa tribulação, irmãos. Não desista de orar. Não desista de clamar ao Senhor. Não desista, porque Deus ele é soberano sobre a situação, irmãos. E além de ter uma responsabilidade sobre você mesmo, você ainda tem uma responsabilidade sobre os outros, de motivação, irmãos. As pessoas olharem para você e falar: se o Zé Maria consegue no meio de tanta tribulação, eu sirvo o mesmo Deus que ele, eu posso também. Se o pastor consegue, eu consigo também, porque eu sirvo o mesmo Deus que ele. Então Paulo enxergou mais um motivo para a contribuição do Evangelho. Em terceiro lugar, nós ainda estamos na primeira divisão. Paulo, ele fala que os seus inimigos contribuíram, a sua prisão serviram para que os seus inimigos pregassem o Evangelho. Olha que coisa interessante, que esse é um versículo muito controverso, verso 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, ou seja, esses que estão motivados por Paulo, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles, quem é aqueles? Aqueles que pregam por inveja, por rivalidade, pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me pode causar sofrimento enquanto estou preso. Alguns teólogos dizem que provavelmente Paulo está se referindo a alguns irmãos que rivalizaram com Paulo, e aqui não são judeus que colocaram Paulo na prisão, mas irmãos, crentes em Cristo Jesus, que rivalizaram com o apostolado de Paulo, e viram como Deus estava agindo sobre a vida de Paulo, e motivado por inveja, quando Paulo foi preso, acharam uma oportunidade de falar: agora chegou a nossa hora de brilhar, agora chegou a nossa hora de subir ao púlpito, agora que Paulo está na pior, agora que Paulo está na sarjeta, agora que o cachorro está lambendo seu rosto lá na rua, na guia, agora que Paulo está na pior, chegou o nosso momento de brilhar. E Paulo fala: esses aí estão pregando por inveja. E olha só, Paulo, irmão, era tão crente, mas tão crente. Pensa numa pessoa crente. Eu conheço algumas pessoas crentes, irmãos. Os obreiros dessa casa são muito crentes, irmãos. São assim de tirar o chapéu. Tem os irmãos aqui que são todos os irmãos aqui, mas sabe, tem aquele irmão que você olha e fala: nossa, como esse irmão é crente, e eu gosto muito desse irmão, eu queria ser como esse irmão, mas eu acho que ainda a gente perderia, irmãos. Os nossos obreiros perderiam para Paulo. Porque olha o que Paulo diz, versículo 18: mas o que importa? O que tem que eles estão rivalizando comigo? O que tem que eu estou preso e que eles estão lá solto pregando o Evangelho? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Aqui Paulo está criticando, não o conteúdo. O conteúdo da pregação dele estava ok. Tinha estudado teologia, tinha feito o melhor seminário do Brasil, tinha feito os melhores cursos de pós-graduação, o conteúdo estava perfeito.
Só que a motivação estava errada e Paulo falou, eu não estou importando não. Eu não estou ligando muito porque eles estão rivalizando comigo não. Eu não estou ligando que eu estou preso, eles estão soltos. O importante é que Cristo está sendo pregado, que a mensagem, o conteúdo é fidedigno. O importante é que a mensagem está sendo passada. E olha que coisa, irmãos, que homem crente, que poderia escrever assim, eu desejo, como o salmista, quando os irmãos voltam do cativeiro babilônico, no salmo imprecatório, que ele começa a orar, 126? 126? 137, pega os filhos deles e taca com a cabeça na pedra. Pega os filhos dos meus inimigos. Isso é Bíblia, irmão. Está na Bíblia isso aí. Não é a Damares que cantou, não. Está na Bíblia. Pega o filho deles e taca com a cabeça na pedra. Ele não falou nem... Olha só, o salmista estava tão nervoso, irmão, que ele não falou nem deles. Falou, pega os inocentes, os que não têm nem condição de se defender e taca com a cabeça. Paulo, ele nem fez o uso da oração imprecatória. Ele fala, eu não estou importando, irmãos, que ele está pregando por inveja. O conteúdo está direitinho. Então, deixa que Deus trata com eles. Deixa que Deus vai tratar com eles. Agora, quando o conteúdo estava sendo afetado, Paulo virava um leão, irmão. Paulo tirava o chicote e ia para cima mesmo. Que quando o conteúdo foi pervertido em Gálatas, ele diz, seus insensatos, quem foi que persuadiu vocês para sair do evangelho? Essa graça maravilhosa que eu preguei para vocês, mas não faz nem tanto tempo que eu saí daí. Paulo bravo. Mas aqui não, o conteúdo está direito. Deus vai tratar com eles. Deus vai tratar, irmãos. E Deus trata sim, irmãos. Deus trata com os seus. Deixa que Deus trata, irmãos. Deixa que Deus coloque a mão, porque Deus, ele é especialista em tratar. Deus sabe o que faz, irmãos. Deus tem os seus planos. Amém? Então, os 3 motivos da alegria de Paulo em estar preso, que poderiam servir para uma depressão de Paulo, que muito pelo contrário, ele diz, no verso 12, ele diz, né? Isso que pensaram que ia me derrubar, muito pelo contrário, serviu para a pregação do evangelho. Os guardas que eu nunca teria acesso escutaram o evangelho. Os irmãos fracos estão sendo motivados. E até os meus inimigos, até aquelas pessoas que rivalizam comigo, estão pregando o evangelho, irmãos. Que bênção, que Cristo seja glorificado. Falando em Cristo glorificado, essa faz parte da segunda parte do que nós lemos aqui. Primeiro, Paulo, ele vai mostrar sua felicidade por estar preso e porque Deus, ele soberanamente usou a prisão de Paulo para a pregação do evangelho. Segundo, Paulo vai ficar muito contente, porque através da vida dele, Cristo estava sendo glorificado. E a palavra que ele usa é engrandecido. Cristo está sendo louvado por causa da minha vida. Irmãos, quantos de nós podemos afirmar isso? Cristo tem sido glorificado por conta da minha vida. Esse problema que eu estou enfrentando, essa dificuldade que eu estou passando, Cristo tem sido engrandecido. Em nenhum momento eu cheguei murmurando lá no serviço. Em nenhum momento eu bati o pé, eu mudei a minha forma profissional por causa das dificuldades que eu estou passando, porque Cristo tem sido engrandecido em meio a tanta dificuldade. E aí, Paulo, ele vai falar no verso 20, as palavras que nós acabamos de dizer. Ele diz, aguardo ansiosamente, e esse ansiosamente do original é alguém que levanta a cabeça, assim, estende o pescoço para enxergar mais longe, porque está vendo que tem algo vindo lá na frente. E aí ele começa a dizer, e eu aguardo ansiosamente, e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, ou seja, em minha vida, quer pela vida, quer pela morte.
Paulo, irmãos, nesse momento, começa a escrever, ele está continuando sua carta, e ele está dizendo assim para os irmãos, para nós contextualizarmos, de Filipos, ó, o meu julgamento está chegando o dia do meu julgamento. E aí ele fala assim, ó, eu tenho quase certeza, no 19, eu tenho quase certeza que eu vou ser absorvido. Eu tenho quase certeza que é causa ganha, eu vou sair da prisão, eu vou me libertar, eu vou encontrar vocês, porque a mesma carta que ele manda para os filipenses, ele manda junto aquela carta para Filemão. E na carta a Filemão, ele vai falar, ó, Filemão, prepara aí para mim um aposento, porque eu estou chegando. Ele está certo de que isso ia acontecer. Por quê? Porque Paulo tinha feito a sua defesa e sabia que ele tinha preparado muito bem, amarrado muito bem a sua defesa, e mais do que isso, ele confiava em Deus, porque ele escreve, eu estou certo não só porque eu fiz bem a minha defesa, mas eu estou certo porque vocês estão orando por mim. Eu sei que vocês têm orado por mim, e a oração de vocês está sendo atendida, eu estou certo que eu sei que eu vou sair. Eu sei que daqui a pouco eu vou sair. Mas Paulo, ele começa uma tensão no versículo 20, porque ele diz, eu estou certo que eu vou sair, mas se eu não sair, quer pela minha vida, quer pela morte, Cristo vai ser glorificado da mesma forma. E aí, irmãos, começa a ficar mais sério ainda imitar Paulo, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque aí o cara que não liga para vingança, não liga para inveja, não liga para ser preso, está pregando, está tudo mil maravilha para ele está engrandecendo a Deus, está louvando a Deus, e ainda começa a dizer, ó, o morrer para mim é lucro. Eu não sei, eu tenho certeza que com quase certeza que eu vou sair daqui. Mas se eu não sair daqui, Cristo vai ser glorificado na minha morte. E aí Paulo, ele diz, como Cristo é glorificado na sua morte? Ele diz, ainda no versículo 20, ele diz assim, que em nada serei envergonhado. E essas palavras, Paulo está querendo dizer, eu oro e peço a Deus, para que no dia do meu julgamento, no dia que o martelo for batido, e eles disser, você está condenado, Paulo, diante da morte, eu não negue Cristo. Diante da morte, eu não venha negar a Cristo. E Paulo diz, não importa, eu não sei se na vida ou na morte, Cristo vai ser glorificado. Se for por meio da morte, se for por meio do julgamento, da condenação, que Ele me dê força, que Ele me capacite para que eu não negue o nome dEle, independente da situação. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. E nós falarmos como o apóstolo Paulo, irmãos, se torna cada vez mais difícil, irmãos. E Paulo, pastor, agora eu vou lembrar uma mensagem sua, ou mensagem não, foi um trecho de um louvor da Aline Barros, que o senhor pegou e ficou repetindo diversas vezes, a qualquer hora, lembra? Quem lembra aqui? A qualquer hora e a qualquer lugar. Quem lembra aqui? É que foi duro, né, irmão? Quase ninguém lembra, porque foi difícil, né, irmão? Paulo, pastor, ele podia cantar um hino da Aline Barros assim, de boa, mano. Como diz os jovens, de boaça, tranquilo. Ele cantava de todo o coração. Eu quero servir a Deus a qualquer hora e a qualquer lugar. Porque ele falou, eu estou pronto até a cabeça degolada. E ele falou, e digo mais, é muito melhor para mim acontecer isso aí. É muito melhor, infinitamente melhor que isso aconteça para mim. Porque eu já fui lá no terceiro céu, já vi como que é a situação lá, é muito bom, é melhor do que aqui. Então, para mim é muito melhor estar lá. Só que por amor a vocês, para proveito seus, eu prefiro ficar. Olha que crente, irmão. Esse é o crente de verdade, né, irmão? Que Deus nos dê graça para sermos como o apóstolo Paulo. Então, como que Cristo é engrandecido pela morte de Paulo? Quando ele vai diante de um tribunal e diz, pode cortar a minha cabeça, se isso for necessário, mas eu não nego Jesus. Como Cristo é engrandecido na vida de Paulo, por meio da vida. Verso 22. Diz assim, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Olha o que Paulo diz, a parte A que é para nós. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Ou seja, se Jesus é engrandecido na vida de Paulo, na morte de Paulo, melhor dizendo, por meio dele não negar Cristo até o fim, na vida de Paulo,
Cristo é engrandecido por meio dos frutos de Paulo. E Paulo não fala somente do fruto de ele ter plantado igreja, ele não fala somente do fruto dele ter ganhado vidas para Cristo, de ter expandido o evangelho para a vizinhança. Ele fala no verso 25, assim, estou convencido disso. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Olha só, o fruto da vida de Paulo é o progresso dos irmãos. É o crescimento. Paulo falou, eu sei que eu vou permanecer. E se eu permanecer em vida, eu vou permanecer para dar frutos. Eu não vou permanecer para ficar parado, eu vou permanecer para dar fruto. E o fruto é o progresso na fé. É o progresso e a alegria na fé. É ter alegria, se alegrar de pertencer a Jesus. A alegria de pertencer, de ser salvo, de ser verdadeiramente alcançado por Cristo Jesus. E Paulo diz, Cristo será glorificado se eu ficar vivo ou se ele ficar morto. Se eu ficar morto. E se eu ficar vivo, eu vou dar muito fruto. Eu vou dar fruto. Eu vou frutificar, eu vou pregar, eu vou continuar fazendo com que o evangelho seja pregado e que os irmãos cresçam em Cristo Jesus. E aí, irmãos, eu quero fazer uma aplicação para vocês. E essa aplicação, irmãos, aqui tem algo muito interessante que quero já terminar. Só vou recapitular para nós fecharmos a mensagem e quero aplicar com vocês. A primeira parte, lembra que está dividido em duas partes. Primeira parte, do 12 ao 18. Paulo diz sobre as contribuições da sua prisão. Os guardas que não teriam condições de escutar a mensagem estão escutando. Os irmãos fracos estão sendo motivados. E até os seus inimigos estão pregando. E com isso, Cristo é glorificado na morte. Porque ele não nega. Então, Cristo, alguém ia olhar e falar, meu, que cara é esse? Que até no diante da morte não nega. É fiel. Ou pela vida, dando fruto, trazendo progresso aos irmãos, trazendo alegria na fé. E alegria na fé é alegria de pertencimento, de pertencer, de saber que tem comunhão com Cristo. De trazer alegria àquele que não tem alegria, porque às vezes nós pecamos, irmãos, e o pecado é tão esdrúxulo, irmão, é tão horrendo, tão horripilante que alguns dos nossos irmãos pensam que não tem mais jeito para ele. E isso não é uma verdade. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é dado para nós como um selo, um penhor, irmãos, que ele não se retira de nós. Ele não se retira de nós, irmãos, apesar de nós. E Paulo diz, eu preciso animar. Se eu ficar em vida, eu vou animar esses irmãos na fé. E vou trazer a noção de que eles pertencem a Cristo. E aí, eu queria trazer duas aplicações para nós aqui, porque o tempo já foi. Em primeiro lugar, eu falei que essa aplicação é interessante porque eu tenho uma forma interessante de preparar, de qualquer coisa, não só mensagem, mas qualquer criação minha, eu preciso estar um pouco de longe dela. Eu começo a fazer tudo, preparo todo o esquema, e o cenário imagético ele só vem na minha mente quando eu me afasto, né? Quando eu deixo tudo lá, deixo deixo o computador, deixo os livros e vou tomar um banho, eu vou, para a rua, vou ver os passarinhos. E aí que eu consigo concatenar as ideias. E é uma coisa interessante, quando eu começo a olhar de fora, a pregação de fora, é que começa a fazer sentido as coisas. E aí eu estava tomando banho, e aí eu gritei para Ellen, corre! E pega a caneta e anota, porque eu lembrei de uma coisa aqui, quando eu sair eu já vou esquecer. E a Ellen, está até com a letra da Ellen aqui. Ó. Se alguém pegar um esboço, vai ver. Uma letra, um garrancho, chega do nada aqui, uma letra muito bonita, né, irmãos? Aí eu falei, corre e escreve. A Ellen teve participação. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero... A primeira aplicação que eu queria trazer para nós, de tudo isso que nós falamos, da prisão de Paulo, do sofrimento, de como Paulo encarou tudo isso que eu sei que é um monte de informação, é que Deus, irmãos... Isso aplicar para nós, no meio dessa semana, nesse final de ano, esse ano que ainda não terminou, é que Deus, Ele é soberano sobre os dias ruins, irmãos. Deus é soberano.
Ele está no meio dos dias ruins, irmãos. Deus não está somente nos dias bons e nos momentos bons. Ele está no calabouço, Ele está na prisão, Ele está naquela situação difícil, meu irmão. Ele está com você na luta, irmãos. Ele é soberano. Ele não só te colocou lá, mas como Ele está acompanhando você lá, irmãos. Ele conhece até onde você pode ir. Ele sabe aonde vai precisar pegar você no colo e carregar você, porque Ele é soberano sobre essa situação, irmãos. Nós servimos um Deus soberano. William Hendricks, comentando essa passagem, diz que possivelmente Paulo, ele olha para José. Paulo faz uma referência a José e olha e diz como Deus foi soberano na vida daquele menino, daquele homem. E como ele era totalmente frágil, totalmente incapaz de sair daquela prisão, e como Deus levou ele a ser governador, e Deus olha, Paulo olha e fala, é o mesmo Deus que eu sirvo, o mesmo Deus soberano que está comigo nessa prisão. Deus é soberano porque trouxe Epafrodito para trazer mantimento, agora está sobrando. Deus é soberano sobre essa situação, meu irmão. Creia, essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Essa é a resolução que eu tenho para dar para você nesse fechamento, nesse final de ano. O ano ainda tem alguns dias pela frente, eu sei, mas essa é a palavra, irmãos. Deus é soberano sobre os dias ruins. E eu não quero te desanimar, mas os dias ruins virão para você. Os dias ruins, se você não passou ainda, eles vão bater na sua porta. Porque a vida não é um mar de rosas, o evangelho não é o hilari-lariê da Xuxa, ele é o evangelho de Cristo, é sofrimento por amor a Cristo, e mais do que isso, é o privilégio de sofrer por este homem que nos salvou, o privilégio de sofrer por este homem que sofreu por nós, irmãos. Aleluias! Deus é soberano sobre os dias ruins. Segundo, faça do seu sofrimento um palco. Vou repetir. Faça do seu sofrimento um palco para a graça de Deus se manifestar. Chame a graça, chame Deus por meio da sua graça, para fazer parte do seu sofrimento. Deixe a graça de Deus se manifestar. Ser o grande, o ator principal na sua vida. Paulo fez com que o seu sofrimento fosse um grande palco, irmãos, aonde a graça de Deus apresentou o seu show, o show da vida. Paulo fez com que a graça de Deus fosse mais importante do que as algemas, porque ele sabia que César não podia prender ele. Ele sabia que o Império Romano não podia parar a obra do Senhor. O Evangelho continuava de vento em polpa. Dessa vez o Paulo Rossi foi desbaratado. A Itália não conseguiu vencer a seleção brasileira. Dessa vez não deu certo por mal. Mais uma vez Deus, por meio da igreja, triunfou nessa terra. Mais uma vez, pela prisão de Paulo, o Paulo foi às mãos de Cristo, os pés de Cristo, a boca de Cristo pregando em toda parte, os pés indo em toda parte, a mensagem sendo anunciada a todos que iam visitar ele, a todos que vigiavam ele. Paulo fez do seu sofrimento um grande palco, fez um grande púlpito para a graça de Deus se manifestar. Quando as pessoas olhavam para Paulo, não olhavam um coitado, não olhavam uma pessoa sofrendo, mas via alguém que estava carregado de graça, carregado da unção, carregado do poder de Deus, carregado da soberania do eterno Deus, que poderia tirar ele daquela cilada, daquela prisão a qualquer momento, mas decidiu soberanamente deixar ele lá e disse: eu vou alcançar pessoas aí. Porque Deus é soberano, irmãos, para acabar com o sofrimento da humanidade hoje. Respondendo a pergunta de Epicuro, séculos, milênios depois. Deus é soberano para extirpar todo o sofrimento humano quando Ele quiser. Mas Ele não faz isso na sua vida, irmãos. Muito também porque a graça dEle se manifesta em meio a esse sofrimento.
A graça se manifesta no meio de uma pessoa que perdeu seu filho, que perdeu seu ente querido, seu pai, seu avô no meio dessa pandemia. A graça de Deus brilha em meio à escuridão. Irmãos, o sofrimento é uma das maiores oportunidades que nós temos de dizer ao mundo que Deus ele é soberano. Lembra da guerra cósmica de Jó? Lembra que Jó entrou, não tem como falar de sofrimento e não lembrar dele, né? Lembra que Jó ele entra na prova tremenda e sai sem nem saber por que tinha entrado, irmão. Deus começa a rivalizar com o diabo lá, irmãos. Lógico, no melhor dos sentidos, não é rivalizar no sentido de que ele podia perder. O diabo vem trucar Deus, vem dar um checkmate em Deus. Jó nem fica sabendo porque entrou na provação. E muito menos porque saiu. A única coisa que ele sabia foi que Deus falou: Jó, aonde você estava quando eu criei tudo? Onde eu criava quando eu criei o Belmonte para ele, com a sua cauda, derrubar uma árvore? Fala para mim. Não sei, Deus. Então você não precisa saber de nada. Talvez a gente saiba hoje de algumas porquê disso, porquê daquilo. Mas nós não precisamos saber. O que nós precisamos saber é que Deus é soberano sobre os dias ruins. Deus é soberano sobre a provação. Deus é soberano sobre as nossas dificuldades. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Obrigado, Fran. Desculpa, passei um pouco o horário.